Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 62. Vamos aos nossos comentários. Salmo 62 trata de um aconselhamento a confiar em Deus. Davi aconselhando o salmista, aconselhando a confiar em Deus. Davi expressou confiança no Senhor, apesar da oposição neste salmo de confiança. Ele comparou a segurança que vem de confiar em Deus com a insegurança de esperar nos esquemas humanos. Esquemas humanos fora, né? Nós temos que confiar em Deus. Ele é poderoso para desfazer toda obra do diabo em nossas vidas. No entanto, uma tradução literal da primeira linha seria: minha alma encontra descanso somente em Deus. Essa tradução literal, essa primeira frase aqui, minha alma encontra descanso somente em Deus. Essa ideia é o tema deste salmo. Em vez de buscar encorajamento e segurança em outras pessoas, Davi olhou somente para Deus, para essas necessidades. Ele fez isso porque descobriu que o próprio Deus era responsável por sua libertação. Ele tinha sido uma rocha e fortaleza para o salmista no passado. Davi ficou maravilhado com o fato de inimigos perversos tentarem derrubá-lo, como se ele fosse uma parede inclinada ou uma cerca frágil. Mas esses inimigos recorreram a palavras enganosas para atingir seus objetivos. Esses versículos repetem a ideia de Salmo 62, de 1 a 2. Os versículos de 5 a 12. Repete a ideia de Salmo 62, de 1 a 2. Com pequenas variações. O salmista reconheceu Deus como a base de sua salvação e glória, a menos que Deus os tivesse fornecido. Davi não teria nenhuma dessas bênçãos. Se Deus não tivesse fornecido essa salvação para ele, ele não teria, de maneira nenhuma, essas bênçãos. Por causa disso, Davi exortou seu povo a confiar nele sempre e derramar seus corações a ele em oração. Davi experimentou as bênçãos de Deus por buscar a Deus, por confiar em Deus e exortando o povo a fazer o mesmo. É insensato depositar a máxima confiança em outras pessoas, sejam elas de baixa ou de alta posição. A razão para isso é que todos os seres humanos são comparativamente insignificantes. Eles são tão transitórios e efêmeros como um sopro de vento, vapor. Salmos 39, versículo 5 e versículo 11. Salmos 144, versículo 4. Eclesiastes 12, de 1 a 7. Esses versículos reforçam o que está esse conteúdo desse Salmo 62. Consequentemente, as ações e os produtos do reforço humano são objetos pobres em que se pode confiar. Nos recursos humanos é nada para nós. Nós temos o recurso que é infalível, que é de Deus. Por exemplo, a gente está com um problema de saúde e nós vamos para os recursos humanos, que é a medicina, os médicos, não é isso? Porém, a gente sabe que tudo isso é falível. O médico pode estar com a mente perturbada e não diagnosticar corretamente. O médico falha. Pode estar com a intenção somente de ganhar dinheiro, não ligando para a sua vocação, mas ligando para a sua vida financeira. Então, o ser humano tem N problemas que pode trazer para nós, problemas seríssimos,
Os problemas do ser humano podem trazer para o outro problemas seríssimos dentro da posição que ele está. O médico, por exemplo, os problemas dele como ser humano, se ele deixar se levar por esses problemas, ele pode trazer problemas seríssimos numa cirurgia. Ali ele pode se confundir, deixar alguma peça dos instrumentos feitos na cirurgia, como já aconteceu, até tesoura ficar dentro das pessoas. Então, a gente tem que confiar totalmente em Deus. Os recursos humanos são falíveis. Por isso, você só deve ir ao médico quando você vê que Deus está lhe dirigindo para isso, mostrando quem é o médico, porque nós temos que confiar plenamente na palavra. Ele diz em Êxodo 15:26, se a gente não fizer as mesmas coisas que os ímpios fazem, nós estaremos com ele como nosso médico. Então, ele que envia para o médico da terra para usar um médico, mas se você não procura isso, você vai ficar de clínica em clínica, se não depender do Senhor, não confiar nele, para ele mostrar onde você deve ir, qual a clínica, qual o médico, você vai ficar perdendo tempo, subindo e descendo, fazendo exame esse, exame aquele, perdendo tempo de ganhar vidas, que nós temos essa prioridade, e você todo dia numa clínica, todo dia no médico, não vai ter essa oportunidade de receber de Deus essa condição de ir ver aquele parente que está indo para o inferno, aquela vizinha que está indo para o inferno, aquele colega de trabalho que está indo para o inferno, aquele colega de faculdade que está indo para o inferno, porque o diabo vai fazer de tudo para você ficar de clínica em clínica, se preocupando com você mesma, quando Deus já deixou uma palavra, eu sou o Deus que te sara. Então, espere no Senhor, confie no Senhor, é o nosso recurso infalível, é o nosso Deus. Ele não tem nada contra os médicos, mas ele quer que você dependa dele, para ele dizer onde é, qual o médico, qual a clínica, e para isso você precisa ter intimidade com Deus, tem que ter uma vida de oração, ter o horário de você ouvir Deus pela madrugada. Essa é a vida do cristão. Se a gente sai disso aí, confunde tudo, e o que acontece? Retarda a chegada do Senhor Jesus. Ele está esperando que seja cumprido aquilo que ele pediu. Ide e fazei discípulos. E a doença é uma das grandes desculpas dos filhos de Deus para não poder sair para evangelizar. Ah, porque eu estou sentindo a dor na coluna. Ah, porque eu estou sentindo a dor nas costas. Tudo isso por quê? Porque a gente não confia na palavra. Se a gente confiasse, temos um médico à nossa disposição que cura qualquer doença, qualquer enfermidade. Mateus capítulo 10, de 1 a 2. E aí a gente vai prosseguindo, caminhando com esse médico. Na hora certa que ele indicar um médico fulano ou um médico ciclano, você para e vai. Não vai perder tempo, porque quando Deus manda, quando Deus mostra que é um médico, tudo vai ser resolvido de uma maneira maravilhosa, e logo, logo você está de retorno à sua à obra que ele quer, que é continuar discipulando, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. É essa obra que nós temos aqui na Terra. Não é em vão que você está nesse discipulado. Você pensa que está nesse discipulado só para ocupar essa cadeira, ficar olhando para esse discipulador maravilhoso que você tem, anos e mais nada? Você está aqui para aprender a palavra de Deus, se fortalecer na palavra de Deus, porque você também não pode ganhar uma vida e alimentar se você não sabe nada da palavra de Deus. O que é que você vai falar para ela? Mas se você está estudando a palavra, você ganha uma vida, você sabe consolidar porque você está com a palavra. E a palavra é viva. A palavra não volta vazia. Aí você tem condição de consolidar. Vai poder também discipular se você vive essa experiência com Deus, da palavra, no dia a dia. Então você está amadurecido para também discipular. Mas se você viver uma vida qualquer, de clínica em clínica, de novelinha em novelinha, dessas coisas que o crente que não está íntimo de Deus fazem, aí você não tem condição. Como é que você vai discipular uma pessoa, vai estar enviando uma pessoa se você não tem experiências com Deus, se você não tem intimidade com Deus? Por isso que vocês estão fazendo um discipulado de excelência, abrindo a palavra para ler de semana, de 7 dias com seu discipulador, e ainda tendo 3 capítulos por dia na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, pela manhã logo cedo no lugar secreto, depois no meio-dia, enquanto descansa o almoço, mais outro capítulo, e ao deitar, antes de deitar, mais outro. Aí você está alimentado, se você ler com amor, reconhecendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, recebendo a orientação da palavra pelo Espírito Santo, aí você está preparado para fazer isso, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não é em vão que Deus trouxe esse discipulado para o Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, porque a proposta
de uma igreja em célula, no modelo dos 12, é ganhar vidas, é fazer o reino crescer. Onde está a sua célula? Ah, eu não tenho célula. Deve ter. Abre a sua casa para receber a pessoa que se decidiu. A pessoa se decidiu para Jesus e está lá empacada, com vergonha de ir para a igreja. Aí você traz para sua casa, reúne com mais 2 ou 3 irmãos, um para ser o seu co-líder ali ao seu lado, e aí você começa a falar, daqui a pouco ele está sendo sustentado, alimentado pela palavra, vai dar vontade de ir ao templo, depois vai dar vontade de se batizar. Olhe você com a vida ganha, olhe você com o primeiro discípulo ou primeira discípula. Então, tenha criatividade. Quando ganhar uma vida, faça isso, se reúna e diga, vem na nossa casa. Ou então a casa de um irmão que você vai lá e diz, vamos reunir aqui, fazer um grupinho para poder a gente receber as pessoas que vão se decidindo a Jesus. Aí se combina naquela casa, isso você chama de célula, você reunir na sua casa, ou na casa de alguém, e já esperar o que Deus vai fazer, ganhando vidas e levando essas vidas para esse lugar que se chama célula. E aí você, depois que já fez aquela pessoa estar fortalecida em Deus, e aí diz, agora vamos ao templo, para você conhecer os demais irmãos, e ali ele vai, começa a se acostumar a cultuar juntamente com a igreja um número grande, né, que às vezes fica com vergonha logo, mas vai com você, com esse grupo que está reunindo, fazendo essa célula, já vai ficar mais à vontade, porque não vai sozinho, vai com essa turma toda que está se acostumando a reunir toda semana. Por que eu digo toda semana? Porque precisamos do renovo. Se você for para a ciência, ela vai provar para você que é necessário um renovo de 7 em 7 dias. E isso é coisa de Deus. Ele mandou descansar 7º dia, ele gosta do 7. Então, dos 7 dias, 7 ah, mas eu não posso reunir todos os 7 dias. Por que não pode? Então, você faz o seguinte, você tem um discipulado online, não é? Não pode se reunir 7 dias, então tem o reforço através da internet, faça a sua gravação e envie para essa pessoa, para esse grupo que você está reunindo nessa célula, não é isso? Ou nesse discipulado, não pode ficar desse jeito. Você deixar 15 dias, não deixe não. O diabo está trabalhando de um dia para outro, imagine em 15 dias. Você, mas a pessoa não vai se desviar, não vai se desviar, mas vai se enfraquecer, e Deus quer que nós sejamos fortes nele, na palavra. Medita de dia e de noite, é assim que o Senhor diz. Então, você diz, medita de dia e de noite, eu vou deixar meu discípulo passar 15 dias sem estar ali reunido para a gente reforçar? Não, a gente tem que fazer isso. Agora, se você tem um motivo justo, é claro, que não pode reunir de 7 em 7 dias, tem a internet. Você usa a internet. Num tempo desse, a gente deixar passar 15 dias sem se reforçar o assunto que Deus quer, que é a palavra dele, você sabe que seu discípulo faz isso diariamente em sua casa? Pode ser que em casa, justamente, ele não faça. E se fizer mesmo assim, nada melhor do que a gente colocar mais um esclarecimento de 7 dias daquilo que ele já faz durante a semana em casa. Se esse discípulo é tão legal, que está assim, consciente, que deve ter o culto doméstico, que deve estar reunindo com a sua casa, com a palavra, ótimo, mas mesmo assim você sabe que você, como essa pessoa que ganhou esse discípulo, é um referencial para ele. Pelo menos de 7 dias você reforçar o que ele já faz em casa. Você estudou o que em casa? Quais foram os assuntos? Quais foram os capítulos? Aí vamos fazer aquele resumão, né? Vamos ser sábios. Não vamos deixar o diabo entrar em cena, não. Porque a gente não vai ter esse cuidado de estar sempre por perto, de semana em semana. É de semana em semana. É para a glória de Deus, de 7 em 7 dias. E tenha certeza que o Senhor vai te abençoar grandemente. Você passa muito tempo sem estar reunido para fazer um lazer? Não, por quê? Porque tem uma necessidade, né? Então a palavra de Deus também não pode. Você quer passar mais do que 7 dias sem ter aquele momento que você vai a uma praia, vai a algum lugar? Se você é sábio e entender o que Deus está falando, de 7 em 7 dias você não tem somente que ir ao templo, passar o dia no templo, mas vai fazer algo diferente. Vai a um parque com seus filhos, sua esposa, vai a um shopping, vai fazer alguma coisa diferente, porque o conselho de Deus, 7º dia descansarás. Não é somente Bíblia, não é somente você estar no templo, mas você também precisa do lazer, não é? Pois é, a mesma coisa é a Bíblia. De 7 em 7 dias a gente precisa estar reforçando junto com o grupo e em casa diariamente.
Foi isso que Deus falou, não sei o que estou dizendo, não. Ele disse em Deuteronômio 4, Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, para inculcar. Quem inculca é uma coisa que é diário, não é? Ou será que alguém pode inculcar uma coisa que faz de 15 em 15 dias? Não, para inculcar é diariamente. Então, em casa diariamente, e no sétimo dia, de 7 em 7 dias, junto com o seu grupo, para estar reforçando tudo que aprendeu diariamente. Ah, não tem para ele correr, não. A prioridade de Deus é essa, é a gente na intimidade com Ele. Não é eu que digo, não são os discipuladores que dizem, é Deus que foi Deus que deixou assim. Ele que falou. O negócio dele é com 7. 7, 7 dias. Descanso. Qual é o descanso? Uma palavra. A palavra do nosso descanso, que é a palavra de Jesus. Não se esqueça que ele diz em Mateus 28, Mateus 11, capítulo 20, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Qual é o mim? A mim o quê? Ele está aqui pessoalmente? Não, ele está na palavra. Então, vinde ao Senhor, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, vinde ao Senhor todos os dias, em sua casa, com sua família, palavra. Vinde ao Senhor de 7 7 dias, com o seu grupo de discipulado, palavra. Pronto, está tudo aliviado, tudo tranquilo, se fizer assim, tá bom? Aí você vai ver que realmente Deus reina na sua vida e que você não vai esquecer que Ele está vindo. Em Atos 1, 11, Ele falou, Ele está vindo. Está vigilante, né? Palavra todo dia, vigilante, porque você está esperando, né? Ou você não está esperando. Está esperando é todos os dias, junto com a família, está esperando é de 7 em 7 dias, junto com o seu discipulador, para a glória de Deus e em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.